Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vida de Psicóloga, um podcast que surgiu para mostrar que existe muita vida além da psicologia. E você sabe que depois desses 11 episódios, agora vai ser o 12º episódio, eu tenho me dado conta de que muito do que tem por trás dessa vida do psicólogo é o que nos torna tão bons naquilo que a gente faz. E por falar em pessoas especiais e tão bons naquilo que a gente faz, eu não poderia encerrar essa temporada, a primeira temporada do podcast, com outra pessoa como essa que eu vou apresentar para vocês, que muitos já conhecem, mas que eu vou fazer um suspense aqui porque, né, faz parte do processo. Eu vou ler um pouquinho do currículo dela e depois vou apresentar para vocês, tá bom? Eu até brinquei, né, que no primeiro episódio eu falei, eu tenho que tomar cuidado para eu não chorar, né, porque veio a Jana aqui. Aí hoje eu tenho que tomar cuidado para não chorar também, porque é uma outra pessoa tão importante quanto a Janaína Barleta. Então, ela é psicóloga, ela é supervisora clínica, ela é facilitadora de cursos voltados para psicólogos e de programas voltados também para o público geral. Ela tem cursos de extensão, né, os mais recentes são em ACT, DBT, prática baseada em evidências, relação terapêutica e também supervisão baseada em evidências. Ela é especialista em TCC e também tem formação em terapia do esquema. E ela está num processo de certificação, né, de terapia do esquema pela Sociedade Internacional de Terapia do Esquema. E está cursando também especialização em terapias comportamentais contextuais. Não sei que hora ela dorme, mas ela está fazendo tudo isso aí, né? E aí, para encerrar a primeira temporada do Vida de Psicólogo com chave de ouro, eu recebo uma convidada muito especial, que é uma amiga, né, que fez parte de muitos momentos importantes da minha vida. A gente já riu junto, a gente já chorou, a gente já apoiou, a gente já empreendeu juntas. E como nada nessa vida dura para sempre, essa parceria, a gente se separou, mas todo o resto não terminou, né? E ao longo da conversa, vocês vão entender por que ela significa tanto para mim e sei que ela passará a ser referência para vocês, se é que já não é, né? Porque quem me segue aqui provavelmente também sabe de quem que eu tô falando. Então vem se identificar e se emocionar com a Selma Gonçalves. Conta pra gente quem é você fora da sessão de terapia, Selma? O que não tem aqui no seu currículo que eu li aqui, desse tamanhozão, e que diz muito sobre você. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito esse convite. Estou muito, imensamente feliz de estar aqui com você. Quase que chorei aí com essa apresentação maravilhosa. Muito obrigada. E só vou acrescentar também uma coisa aí que nós fizemos juntas, que são surtos, né? A gente deu uma surtadinha também junto, né? Como que eu pude esquecer dos surtos, né? Mas Verdade. que foi tudo muito significativo, tudo muito maravilhoso. E claro que você também faz parte da minha história como pessoa e da minha história como profissional também. Sim, É que dá para separar as duas coisas, né? sim, com certeza. Mas eram uns surtos organizados, né? Parece assim, uma Sim. surtava, a outra controlava, a outra surtava, não era, ainda bem que nunca foi junto, né? Os surtos. Ainda bem, ainda Sempre bem. Ainda alguém. bem que sobrevivemos, né? Também aos surtos. Foi tudo muito organizado e de certa forma muito Sim, saudável também, que nos sim. trouxe até esse lugar. Sim, até eu falei, eu vou entrevistar, eu tava comentando lá na academia, eu vou entrevistar hoje a minha ex-sócia, né? Aí quando eu falei ex-sócia, todo mundo já torceu o nariz, assim, eu falei, não, mas tá tudo bem. Aí todo, jura? Mas ex-sócia aí tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Nossa, que coisa. Eu falei, pois é. Então tem Tá essa tudo também, bem. né, né, Selma? Sim, sim, sim. O que não tem no meu currículo Lattes, né? O Lattes, ele é o profissional, né? Então, o que não tem lá é a Selma, pessoa física, talvez. Essa é a ideia. Então, essa é a ideia, né? Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa muito resiliente, sou uma pessoa muito criativa, empreendedora. Acho que essa assim as maiores características, assim, né? Empreender sempre foi uma paixão que não era assim tão clara, mas, né, com o passar do tempo na psicologia acho que ficou muito mais claro, assim.
Sou uma pessoa justa, acredito que eu sou uma pessoa bastante justa, uma pessoa que pensa 1 milhão de vezes até tomar uma decisão, mas quando toma, né, segue ali E a e vai. Mariana pensa menos 1% antes de tomar uma decisão. Então, foi as nossas diferenças que acho que nos uniu e que Sim, fez sim, tudo dar muito certo, né? sim. É, sou uma pessoa que acaba é, olhando e cuidando muito dos outros e acaba esquecendo um pouquinho de mim. Essa acho que é uma característica não só da pessoa física, mas da pessoa jurídica também, né? Sim, A gente sim. tem um pouquinho Disso. de De autossacrifício, né? autossacrifício. Só um pouquinho. Bem pouco. Eu acho que é isso, assim, sou uma pessoa determinada, né? Acho que é por esse caminho. Sim. Tem um senso estético maravilhoso. As coisas mais Um cleans, perfeccionismo assim, também. né? Bem detalhista, gosta das coisas certinhas, organizadas. Tem que Sim, colocar no papel pra poder fazer sentido. Olha, uma característica que você tem com a Jana também. A Jana, se não colocar no papel e ela não vê o negócio assim esquematizado, não anda. E você também, né? Tem que ter ali pra também. você visualizar, é verdade? Tem que ter meu caderno aqui, tem um caderninho sempre aqui do lado e sempre escrevendo. Eu melhorei bastante, assim, acho que eu já fui bastante pro digital, sabe? Mas o Assim, caderninho, escrever, tá sempre aqui sim, comigo, não tem sim. jeito. Bacana, legal. E o que que tem, ou quem, né? Quem faz parte da sua vida nesse CPF ali, na pessoa física? Eu sou física. Então, hoje tem a minha filha, a Júlia, Uhum. e tem o Cleiton. O Cleiton é um recém-chegado aqui na família. Sim, tô sabendo. Quem que é esse Cleiton aí? Conta pra Cleiton é um gente. pincher, é um cachorrinho desse tamanho, assim, ó, de 23 centímetros e com 2 quilos, Dois que quilos. veio, É uma que veio formiguinha. para uma formiguinha danadíssima, arteiro. Provavelmente você vai estar ouvindo aí ele andando por aqui, Sim, mas veio para completar, assim, a família, a assim, para família. trazer bastante alegria pra gente. Apaixonado por mim, pela Júlia, Sim, é a sombra da Júlia. sim. A Júlia tá com quantos anos? A Júlia tá com 21. 21 anos, olha só. Está se formando agora em publicidade e propaganda, Que sim, legal. agora em dezembro, Que 21 bacana. anos. Lembro quando ela entrou pra faculdade, já tá formando. Já Que está legal. formando, passou muito rápido. Muito rápido. E o Rafael sempre escuta, né, os programas comigo no carro. Então, às vezes eu tô. Porque eu gosto de ficar ouvindo, falo que eu fico contando quantos nés eu falo. Eu fico vendo pra eu melhorar, né? Como E é? vendo o que, que eu preciso melhorar. E aí ele falou assim pra mim: Mamãe, você só fala de mim nesse podcast. Eu acho que esse podcast tem que chamar a Vida do Rafael, ao invés de vida de psicólogo. Aí eu, né, falei, vou perguntar da Júlia, né? Daqui a pouco a Júlia vai falar, mas esse podcast não era sobre psicologia? Que estão falando de mim. Os jovens, É né? verdade. Às vezes ficam Sim, meio sim, assim. Então tá, então tem o sim. recém-chegado Clayton aí. Então, E conta pra mim um livro. Tem algum livro fora da psicologia que te marcou, que você gostaria de comentar? Por que que te marcou? Por que que faz sentido isso pra você? nossa, livro é o que mais a gente tem, né? Livro tenho, assim, ao longo da vida tiveram vários, né, que foram marcando, enfim, mas tem uns mais recentes, não tão recentes, mas que estão fazendo mais sentido nesse momento, Uhum. nesses últimos tempos da minha vida. Pode mostrar? Pode, sim. Mostre aí. Eu, e não é só um, tudo bem? Não Pode. tem como, não tem como Não, ser todo sim. mundo mostrou, todo mundo falou mais de um também, não tem problema. Que bom, que bom. Sim, É, esse aqui que foi um livro que fez, acho que bastante sucesso, que é a parte que eu falo, sim, né? sim. Embora seja um livro infantil, Infantil, mas ele é muito significativo, assim, sim, ele é bem, ele psicoeduca muito bem.
Sim. né? E eu conheci ele com aquela Jojo, né? Lembra? Isso, lembro, Aí eu lembro. Nossa, tem conheci. um vídeo ótimo dela, né? Nossa, ela chora, a gente chora junto, né? Ela fala, gente, é um livro É, infantil, né? E ela se acaba de tanto chorar. nossa, e é um Muito livro que eu fofo. uso bastante também com os pacientes. Indico, claro, né? Quando tem um Sim, contexto, enfim. sim. Indico e super indico, assim, para quem não conhece, algum psicólogo que esteja me assistindo e que não conheça, e Uhum. que se conhecer e vai fazer muito sentido, e quem sabe até indicar bastante para pacientes. Pacientes, muito legal. Gostei. Bem lembrado. O segundo tem muito a ver com a minha nova paixão, que é a terapia do esquema, que é o Reinvente a Sua Ah, Vida. Reinvente Sua Vida, muito bom. Sim. Maravilhoso. Ele foi a minha porta de entrada, assim, para a terapia do Terapia do esquema. esquema. Mas antes, assim, de ir para esse lado profissional, ele é um livro que ele mudou totalmente a forma que eu me vejo hoje. Tudo fez sentido, sabe? Assim, quando você lê, fala, nossa, agora está fazendo sentido tudo que eu penso, que eu Nossa. sinto, né? Faz umas as ligações ali, não vou dar spoiler do livro, né? Mas faz Sim. umas ligações, enfim. Então, esse livro aqui realmente me impactou bastante, assim, nos últimos anos e tá aqui, meu queridinho. É um livro que é do Jeff Young, né? E é um livro de autoajuda, né? Um livro para leigos, mas que nós profissionais também É, podemos. E é uma forma de das pessoas que são leigas conhecer a terapia do esquema. Então você, né, tem os testes para você isso. fazer, né? É bem legal. Eu já dei de presente para 2 amigos já esse Ai, livro. que legal. Tem os exercícios para você fazer, Sim, porque ele promove uma pequena mudança ali, né? mudança. Claro que Sim. né, mais assim superficial, mas claro, muito significativa. É muito, muito interessante, assim, muito mesmo. Sim. Mudou bastante a minha forma de ver as coisas. Sim. E você sabe, Selma, que eu percebo que quando os terapeutas, eles às vezes entram, né, para uma abordagem, ou conhecem uma abordagem, começam a utilizar por essa via que você entrou, experimentando, eu acho que faz muita diferença, né? Uhum. Porque é bem aquela pegada do livro Experimentando a TCC de dentro para fora, que tem também experimentando Sim, a terapia do esquema, né? Então você começou a ler sobre isso e fez sentido pra você. E aí agora você tá estudando, fazendo certificação, né? Já foi segundo ano pro congresso do Weiner, não foi o segundo, né? sim, sim. O terceiro, na verdade, foi o Terceiro terceiro. ano, né? Então Uhum. eu acho que é bem essa ideia mesmo, né? Que às vezes a gente vê assim que tem alguns terapeutas que nunca fizeram terapia nas abordagens que eles utilizam, e aí você perde muito assim a referência, o modelo, Sim. né, de atuação. Então eu acho bem válido, excelente dica sua, né? E falar que Não, isso, sim, né, mudou realmente sua vida, bem legal. mudou. Eu concordo super com o que você falou. Primeiro, a gente ser impactado com aquilo que a gente vai Isso, oferecer, né? sempre. Claro, comecei lá atrás com a TCC, mas aí já tem um Sim, pouquinho de anos, né? Lá atrás, sim, sim. experimentando, enfim. E nesse novo momento da minha vida fez super sentido e me impactou bastante. E abracei e falei, ah, tá fazendo todo sentido, é Faz isso todo aqui que eu sentido. quero dar, que eu quero conhecer melhor. Melhor, ótimo, bem legal, bacana. Tem mais um? Uhum. Tem um último, o essencialismo. Talvez ele não seja Ah, assim, né, tão novidade, alguém mas foi um comentou livro. dele, não vou lembrar quem, mas alguém falou dele. Legal. Ele é um livro muito, muito interessante, mas para a gente usar assim no dia a dia, na vida, para se dedicar ao que faz mais sentido e o que é o mais importante. Então, assim, ele realmente mudou o meu dia a dia, né, de como manejar as coisas do dia a dia, trabalho, Gestão, assim, você tarefas. fala? Parte de É gestão. isso, né, priorizar o que é importante, deixar as coisas mais enxutinhas. Muito bom mesmo. Recomendo também. Legal. Então, assim, são os 3 livros, né, que marcaram. São livros bem diferentes também. E são Sim, livros mais recentes aí da sua vida. Que legal, que bacana. sim. Sim. E você falou dessa questão, eu falei, né? E depois aí você concordou dessa questão da gente experimentar. E isso é muito legal, né? Até os outros terapeutas que estiverem nos ouvindo, né? Se ligarem muito nessa questão.
né, de tudo que a gente for fazer com o nosso paciente, a gente também treinar muito antes, especialmente com a gente, né? Tem até algumas falas da própria Padeschi, né, que ela fala, olha, quando eu vou falar para o meu paciente, faça tal coisa, e aí eu oriento ele e digo, quando eu vou fazer, né, comigo, o RPD, aí o paciente fala, como assim? Você faz em você? Ela fala, sim, faço em mim. Então, isso gera uma confiança do paciente. Olha, então é uma coisa que ela aplica nela, ela sabe. A gente também entende a perspectiva de quem tá fazendo, né? Então, olha o quanto que é difícil você ficar fazendo esse monitoramento. Olha o quanto é difícil você, de repente, ter ali um papel na sua mão para você poder marcar. Então, será que não é mais fácil fazer esse monitoramento no celular, que é uma coisa que tá sempre à mão, né? Então, a gente sempre tem essa ideia de fazer, né, com a gente. E aí, na terça-feira, eu tive aula com o Scott Whiteman, né, do questionamento socrático. E aí, eu contei para ele um exemplo que eu sempre dou nos cursos, né, que é um exemplo que eu apliquei o questionamento socrático no Rafael. Eu, mais uma vez, falando do Rafael. E aí, é bem essa questão, né? Então, como que o questionamento socrático, que é uma técnica de avaliação, de intervenção, né, de reestruturação cognitiva, faz da diferença na prática clínica, mas também na minha vida pessoal, né? Então, se eu tivesse que indicar um livro, eu ia falar o questionamento socrático, né? E agora tem o estoicismo ali também, né? Porque... E aí eu fui contando e ele ia rindo, né? Contando essa história. Acho que eu vou até contar, porque eu acho que você não deve conhecer. E aí talvez nem todo mundo que vai ouvir vai conhecer. O Rafael tava na piscina com os amiguinhos e eu tava tomando sol. E se ele saiu muito bravo. Muito bravo. Então eu vi assim, o humor dele tava alterado, né? E aí, no questionamento socrático, uma das coisas pra gente identificar a cognição-chave é a gente seguir o afeto, né? Então, assim, tá com esse afeto alterado. Eu pensei, o que foi, Rafael? Aí ele falou, os meus amigos me chamaram de café com leite. Aí eu pensei comigo, qual o problema com café com leite, né? Café com leite é porque ele não precisa seguir regras. Aí eu pensei, eu tenho essa interpretação do que é café com leite, mas às vezes ele não tem. Filho, o que é café com leite? Que é a gente tentar ver o que é pro paciente. Aí o Rafael falou assim pra mim, mamãe, café com leite é muito ruim. Porque gostoso é leite com chocolate. Café é coisa de adulto. Coisa de adulto é ruim, né? O gostoso é leite com chocolate. Então, os amigos tinham que chamar dele de leite com chocolate. Então, ele tava muito bravo. Aí eu validei, falei, filho, se eu achasse que os meus amigos me chamaram de uma coisa que eu acho ruim, eu ia ficar bravo igual você ficou. Com certeza, né? Se alguém me chamasse de giló, de machixe, eu ia falar, nossa, como que estão me chamando disso, né? Mas vamos ver se é isso mesmo, que aí é a curiosidade colaborativa, que é a outra etapa. E eu contando assim pro Scott, ele rindo. A menina traduzindo e ele rindo. Aí ele falou, vamos. Aí, amigos, o que significa café com leite? Aí ele falou, café com leite é quando você pode brincar sem seguir regras. Aí olhou, já deu uma mudadinha. Aí ele, Rafa, que a gente gosta de você, mas quer que você brinca, mas você fica saindo da piscina toda hora, você não sabe brincar de tubarão, você fica saindo toda hora da piscina. Quando ele ouviu, a gente gosta de você, o sorrisão já veio aqui. Então, quer dizer, quando ele teve uma compreensão do que não era distorcida, que era do que realmente era, mudou o afeto, né? E aí ele pegou e saiu pra brincar. Aí o Scott me deu uma dica, ele falou assim, olha, numa próxima vez que seu filho supor alguma coisa, você lembra dessa história. Você fala, filho, será que esse daí não é a mesma história do café com leite? Será que você não tá supondo alguma coisa igual café com leite? Vamos perguntar? Achei fantástico ele, né, falar isso. Adorei. E como que a gente usa, né, essas coisas no nosso dia a dia. Assim como você, com a terapia do esquema, né? Sim, sim, sim. E como que é importante a gente tentar entender, não interpretar o que o paciente está falando, né? Então, Sim. sempre fazer nessa tecla de não interpretar. Porque você facilmente, né, entraria aí na sua interpretação, é algo ruim mesmo, enfim, e seguiria. Mas, na Sim. verdade, entender o que significa para o paciente, né? Ou invalidado, né? Tipo, não, Rafa, larga de ser chato, seus amigos estão te chamando de café com leite. Café com leite é legal. E assim, sem entender o que ele tá achando, que é o bendito do café com leite, né? Bacana. Exatamente. Isso. Viu? Agora, conta pra mim, tem algum hobby que você tem aí?
Hobby, olha só. O que que eu gosto de fazer? Não é nenhuma atividade, assim, sabe? Eu até pensei bastante, mas o que eu posso fazer e tal? Mas aí eu cheguei à conclusão que eu preciso desfazer. Ou seja, eu não posso ter mais alguma coisa. Ah, Então, ah, assim, o meu hobby é realmente aprender a descansar de verdade, descansar. Uhum, ultimamente, sabe? Assim, sim. não é ficar fazendo coisas, embora que é muito fácil que a gente entra nesse caminho, né? Mas é o aprender a descansar, ou não fazer nada, né? Ou ouvir uma música, assistir alguma coisa, ler, né, também acaba sendo. Mas o meu hobby ultimamente, nos últimos tempos, tem sido parar, assim. Vou parar Parar e aqui descansar. e descansar, né? Uhum, Aproveitar o tempo, enfim, não fazer sim. nada além disso. E que é um desafio, eu acho. Muito, é muito desafiador, assim. Mas a gente tem que ir tentando e aprendendo, né, a fazer isso. Principalmente hoje, né, que é tudo muito rápido, é tudo muito, tá tudo sempre na palma da mão, sempre tem alguma coisa acontecendo e você acaba meio caindo na armadilha de acreditar no que está vendo, né, nas redes sociais, por exemplo, e aí acaba entrando nesse ciclo aí de querer fazer um monte de coisa. Então, tem sido um desafio legal, assim, tenho conseguido. Ter Tem sido conseguido. interessante. Sim. Uhum. E você usa muito, Selma, as redes sociais? Eu uso só para fins assim, de trabalho mesmo. Eu tenho só o perfil profissional, eu não tenho nada pessoal. Então eu acabo usando mais para o profissional mesmo. Não, não tenho esse hábito assim de ficar usando e tal. Tá, de ficar assim olhando e vendo stories, assim, essas coisas, você não fica assim perdendo muito tempo assim nas redes sociais. Não, perdendo muito tempo não, mas eu chego a dar uma olhadinha, ver os videozinhos para dar uma risada, né? Aquelas Risada. coisinhas engraçadas e Sim. tal. Sim, acabo ficando, mas nada muito Que exagerado, não. roube muito tempo. É, sim, sim, sim. Tá. Mas à noite, quando quer descansar um pouquinho e tal. Ver algumas coisas assim que não são, né, muito Ah, importantes, né, pra relaxar. sim. Aqueles videozinhos bobos que a gente acaba rindo, né? Sim, Eu exatamente. gosto. E aí você falou que uma das coisas que você gosta pra relaxar é ouvir música. O que que tem na sua playlist? Se a gente for abrir aí, o que que tem? É muito bagunçado? São coisas muito diferentes? Ou é só um ritmo, assim? Gosta só de uma coisa? Nossa, bem eclético. É. Eu parei assim, eu costumo falar que eu parei no tempo. Então, as coisas que eu gosto é dos anos 90, os anos 80, eu tô lá atrás. Não vim para Mas essas música coisas. boa não envelhece. Tem isso também. Então, o que que eu ouço? Eu ouço rock, pop nacional, né, ali dos anos 80, 90, 2000. Eu gosto bastante de MPB. Eu gosto bastante de músicas instrumentais para dar uma relaxadinha. E eu gosto bastante, talvez seja uma surpresa, mas eu gosto bastante de Charlie Brown Jr. Pra mim não é Gosto surpresa. muito, gosto muito, assim. Então, minha Sim. playlist ali é isso, rock Sim. nacional, MPB, músicas instrumentais e Charlie Brown Jr. Sim. É que vocês não sabem, gente. Vocês veem a Selma sim, mas ela ama um All-Star, viu? Por Sim, isso que não sim, é sim. surpresa, né? Sim, sim, sim. Eu também aderi aos All-Star da vida agora, viu? Uma delícia, Peço de né? aniversário agora. O que você quer? Tênis? Zona de tênis. Tão confortável, né? Tô num momento assim de conforto, De sabe? Das roupas conforto. mais confortáveis e sem sofrimento, sem coisa apertada, sem seguir, né, aquelas Sim. imposições assim, né, Sim. da atualidade, enfim. Tô mais nesse caminho mesmo. E eu acho que puxou um gancho legal aí pra gente falar daquele assunto que a gente tava falando hoje à tarde. O que você acha? Vamos lá. Eu e a Selma, a gente tava conversando hoje à tarde, né? Não sei se era de tarde ou de manhã, agora eu não lembro. E aí eu tava falando pra ela, né?
que ela falou, já tô quase nos 50 anos. Eu falei, eu fiz 40 e tal. E eu falei, eu nunca te vi tão bonita, né? Desde quando a gente é amiga, acho que é a fase que você tá mais bonita de todas. E a Selma passou por um processo, né? Chama transição capilar, né? De Isso. transição capilar. E eu acho que tem um pouco a ver até com isso que você tá falando, né? Desse momento, desse conforto, né? De se Uhum. ver e tudo mais. E você pode falar um pouquinho pra gente Claro, sobre isso? Que eu acho que outras pessoas posso. podem se identificar e pode ser bacana também. Sim, sim. A Mari está falando dos cabelos grisalhos, né? O que Isso. que eu percebo? Às vezes, com a luz, ele parece que é loiro, né? Eu tenho essa É, impressão. Mas, na sim, verdade, não. Ele é todo grisalho mesmo. Acho que a luz que é meio amarela e acaba deixando sim. ele, né, Uh-uh. meio parecido com ele. Mas ele é todo grisalho. Então, eu sempre tive cabelos brancos desde o início da vida adulta, né? Questão de hereditária, enfim. E aí, naquele momento da vida, incomodava bastante, né? Como assim, né? Uma pessoa, seus 20 e poucos anos, com os cabelos, os fios brancos e tal. E foi avançando, assim, de uma forma bem rápida, por conta da genética mesmo. E aí eu comecei a pintar, eu tingia. Aí eu tingi por muitos anos, muitos mesmo. Aí chegou uma hora, acho que tem uns 3 anos, 4 anos mais ou menos, acho que uns 3 anos, que eu tava tingindo assim, a cada 15 dias. Tava tingindo muito mesmo, tava me incomodando, porque crescia, né, e já fica aparecendo aquela raiz branca Sim. que você tinge, né, e me incomodava muito aqui do lado, assim, sabe? Me incomodava Uhum. bastante. Aí eu tingia a cada E você 15 dias. pintava era meio vermelho, não era? Não teve um período e depois mais escuro, castanho. Então acho Era que um, era parecia um, bem também, né? Por ser uma cor é, mais escura. Exatamente. E aí eu estava muito incomodada, assim, né, com essa periodicidade da tinta. Sim. E aí eu comecei a pensar, assim, né, e se eu deixasse, como que seria e tal. E aí fui meio receosa. Por quê? Porque a gente não tem uma referência hoje, né? A gente não tem a referência é a mulher esconder os cabelos brancos. Eu não Sim. tinha, procurei, enfim, quando, né, decidi voltar a deixar de pintar, não tinha ninguém assim que eu poderia me espelhar, enfim. E aí, o que que eu fiz? Eu fui procurar fotos de mulheres mais assim, maduras, né, com os cabelos grisalhos. E aí me apaixonei, porque cada foto linda, os cabelos bonitos, grandes, curtos e todas estilosas, com acessórios, com óculos. Eu falei assim, nossa, quero ser assim, é isso aqui mesmo. E aí Uhum. decidi parar, né, de tingir. E aí foi um processo bem longo, durou 2 anos para sair 2 completamente anos. assim. 2 anos. Uhum. E aí eu fui cortando, até que eu usava, né, ele mais curtinho para poder tirar logo. Aí depois teve um bom tempo que eu usei ele preso, né, porque Uhum. tava já assim na metade, ficava muito estranho, Sim. né? Eu achava Mas bem ficou estranho. bem chique quando você tava usando ele aqui assim, que você fazia um penteado assim, que você colocava pra É, trás. Ficou bem chique, eu achei. deu uma Ficou enganada, bonito. né? Ah, ah. Gente, que velho esconder, então eu prendia porque tava muito, muito estranho. E aí eu fui me acostumando, fui assim, não me incomodei com olhares, com comentários, com nada, tava super decidida. Mas Quando eu teve tomo alguém uma que decisão, fez comentário? Teve alguém que falou? sempre tem, né? Tá na hora de tingir, hein? Tá na hora de retocar, hein? Aí tem os olhares, você vê que a pessoa tá olhando, né? Uhum. Tem comentários que são passivo-agressivos, assim, Sim. né? Sabe? Assim, ai, que lindo, mas eu não teria coragem, porque parece que é velha, sabe? Assim, Sim, 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 sim. vários, vários. Uhum. Mas eu não trabalhei, não, assim, segui firme mesmo. Quando tomo uma decisão, demora para tomar, mas quando eu tomo, vai. Toma, vai. Sim. Tem uma influencer que eu sigo que ela chama. Acho que a página é Primeiramente. Acho que ela. Priscila, não sei. Mas é assim, de Uhum, primeiramente. Ela também deixou, só que o dela não tá todo, mas ela já tem muitos, assim. E ela tem um olho, assim, bem olho de gato, assim, bem amarelo. Depois você segue, ela é bem uhum, bonita. E aí ela também fala, né, de ser grisalha, e ela sempre coloca os comentários, né, dos homens. Ah, sua velha, sua não sei o quê, né, tem sempre
E das mulheres, ainda bem, falando que tá bonita, né? Que se inspiraram nela, que é isso que você falou, não tinha uma referência. Então, acho que ela Sim. serve muito de referência para mulheres que estão querendo fazer isso, né? Tanto a transição também, eu tenho algumas amigas que estão fazendo a transição de também parar de fazer o alisamento, de deixar, né, Uhum. deixar os caixinhos, aí também tem que colocar as faixinhas no cabelo, né? Porque começa a ficar aquela raiz, né? Então é todo um processo também que as pessoas vão passando. Sim, sim. Precisa ter muita paciência, porque demora bastante. Mas o resultado é bom. Eu gosto, sou Sim. super satisfeita. Amo meu cabelo, assim, adoro. E não penso em mudar, não me arrependo. Nada, Uhum. nada, nada. E sabe que eu percebi que parece que ganhou volume seu cabelo? Parece que quando pintava, parece que ele ficava mais ralinho, não era? E Ele tá com sim, bastante volume. é porque o cabelo Tá branco, bonito. ele tem outra textura. Ele é Ah, mais sim. grosso Mais e ele é grosso. meio desigual, assim, sabe? Ele é Sim. mais indisciplinado, digamos Uhum. assim. Sim. Mas ele é bem grosso, então dá uma enchida mesmo, porque Dá uma ele tem uma mexida. textura diferente. Faz uma moldura, assim, do rosto, né? Fica bonito. Sim, sim. Uhum. Verdade. Legal. Legal, bacana. Que joia. E você não foi pra academia, né? Não fui, Não Mari. inseriu, né? Não fui. Eu tentei, hein? Eu vi. Tentei novamente. Eu vi que você tentou. Mas não deu, mas assim, eu sei, eu tenho consciência que eu preciso. Eu descobri agora o problema no joelho e tal, e agora que Uhum. precisa Sim. mesmo, né? Precisa Fortalecer os mesmo. músculos e tal. Sim. Mas tá ali. Vou explicar pro pessoal, porque a gente tinha uma piadinha, né? Sempre lá, Selma, vai pra academia. Ou eu pegava, postava que eu tinha ido e falava, vem Selma, vem Selma. E a Selma nunca vinha. Agora a Selma vai, o joelho tá chamando. Não é mais Mas a Mari, é o joelho. é o joelho, realmente. Precisa. Eu fiz um tempo de Pilates e tal, bem gostoso. Pilates eu gosto, assim, bastante, mas não tem aquela coisa mais aeróbica, né, que é necessária. Sim, sim. Pegando esse clima que a gente tá assim, né, mais irreverente, assim, tem algum mico que você pagou, assim, na parte clínica, assim, como psicóloga, que você pode contar pra gente, que não é muito constrangedor? Olha, amiga, a gente sempre paga, né? Tem aquela coisa de marcar dois pacientes no mesmo horário, de esquecer o paciente que tinha agendado, aí o paciente manda Sim, uma mensagem, não, sim, tô indo e tal, não sei o sim, quê. sim. Isso sempre tem, assim. Mas mico, nesse tempo todo eu não vou lembrar. Com certeza teve. Com certeza. Teve um recente, acho que o mais recente é um micão também. Tem o Cleiton, né? O Cleiton é um cachorrinho muito arteiro, que ele é um filhotinho. Então ele tá mordendo tudo, ele tá arranhando tudo, tá? Né? E aí eu coloco umas barreiras para ele, né? Para ele não fazer tanta arte assim. Então aqui em volta de mim tá tudo cheio de barreiras para ele não poder fazer nada. Então tem uma cadeira aqui do lado, tem uma caixa aqui para ele não morder. E ali atrás tem um ventilador. Eu coloquei assim. Pra impedir a passagem dele. Ok, tá assim. Só que eu não sei o que aconteceu, que um dia o ventilador, em vez de estar deitado, ele estava assim, de pé. Ok, aí eu abri a câmera, tô aqui atendendo e atendo pelo Meet, né? Eu fico pequenininho, o paciente fica maior, né? Eu tô aqui e tal, atendendo, não sei o que, não sei o que. Quase no finalzinho da sessão, eu vou olhar assim, eu vejo uma coisa preta aqui atrás, assim, de mim. Eu falei, meu Deus, o ventilador tá aqui, tá aparecendo. Aí eu fui assim, ó, sabe, indo de ladinho, a paciente começou a dar risada. E aí a gente acabou fazendo uma piada. Acho que esse Sim, foi o mico assim mais recente que eu consigo lembrar, sim, fora esses sim. aí clássicos. Sim, o Cleiton participou da sessão, então. Ele tem as suas artes. Aí apareceu, ele tava um horror. Ai, tá. Foi isso. Mas ele depois se divertiu. Ah, sim, Engraçado. sim, tá tranquilo. Ai, nem perto do que a galera falou aqui. Só atrapalhada. Eu vi o da Andrea, que ela saiu descalça, não foi isso? Né? Que E ela era saiu para comigo que ela atender. tava. Primeira supervisão comigo. A gente nem se Tadinha, ficou conhecia. presa, né, do lado de fora, Ficou. poxa.
Ficou. Acho que o Aí, dela e o da Larissa, que também tá bem pau a pau. A Larissa atendendo, e aí o sapato descolou o salto, assim, da sandália. E ela atende presencial e descolou o salto da sandália. Mari, você tem que dar um troféu aí pro maior mico da temporada. Eu falei, mas acho que os das duas foram Considere! mais. A Jana contou uns, mas foram tão fraquinhos, porque quando a gente se encontra pessoalmente, ela conta cada uma. Eu falo, Jana, você devia ter contado aquele do podcast. Não, aquele lá que você contou. Ela contou um assim que nem foi muito, sabe? Muito amigo. Uhum. Mas acho que esse da André e da Larissa dá uma briga boa dos dois. Acho que eu vou Tá. fazer uma enquete pra ver qual que é o pior. Que você imagina você tá atendendo e cai. Que ela falou que é tipo esses sapatos que a gente deixou guardado assim na pandemia e depois um belo dia eu vou usar. Que aí, pum, descola. Aí que ela teve que atender descalça, porque ela ainda tinha mais 2 pacientes, ela atendeu descalça. Poxa, aí é difícil, complicado. De repente, o paciente mais antigo, assim, já tem uma certa, né, a relação terapêutica já tá bem tranquilinha, Estabelecida. e aí, Isso. né, acaba rindo junto. Talvez o Mas, paciente até entre no jogo, falar, "Ai, vamos tirar o sapato também, né? Uma nova é, técnica. sim, Sim. sim, sim. Entendi. Por falar em paciente, tem alguma pergunta ou alguma situação, né, que dá pra você contar pra nós que da terapia que te atravessou, assim, que você terminou a sessão, que você ficou mobilizada, que você ficou mexida, ou que te trouxe algum aprendizado, alguma coisa da terapia que te marcou, assim, de algum paciente? Hum, eu acho que tem temas, né, que acaba tocando bastante, né? Então, casos em que envolve abuso, não só Uhum. na terapia, eu atendendo e o paciente relatando, mas na supervisão também, né? Chega Uhum. bastante caso, assim, que envolve abuso, agressão, enfim, e aí esses mexem bastante, assim, tocam bastante. Mães que acabam perdendo filhos também, né, impacta bastante, acho que bastante essa demanda, mexe bastante. Mas, assim, uma fala específica, assim, de um paciente, acho que não lembro. Tive uma paciente que uma vez me atendia presencial ainda. Ela estava relatando ali uma situação, enfim, e aí eu fiz alguma expressão facial, não sei qual. Ela parou assim, o que ela estava fazendo, falando, olhou pra minha cara e falou assim: O que que você tá fazendo nessa cara aí? Nossa. Acho que esse foi o mais assim, sabe? Opa, o que que tá acontecendo, né? Que cara que será que eu fiz aqui? Ou não, né? O que que estava acontecendo, enfim. Mas acho que esse foi o mais, assim, que eu consigo lembrar que mais me impactou de fala de paciente, mas de situações são aquelas mesmo. Que, mas, e não só suas, mas também das supervisões, né? De que você Sim, tem suas supervisionandas também. sim, sim. Chega bastante caso, né, de abuso, né, abuso infantil, enfim, acaba sendo muito, muito difícil mesmo. Impacta bastante. Sim, temas bem desafiadores. Sim, sim. E essa questão da expressão é tão interessante porque, como a gente tem uma formação, né, na grande maioria dos terapeutas, né, que tem um tempo maior, né, mais experientes, que tiveram ali psicanálise, né, então a gente tem muito aquela questão da neutralidade, da expressão, do fazer cara Uhum. de alface, né, que a gente brinca, né, fazer aquela cara assim, Uhum. né, sem expressão. E aí a gente acaba depois meio que desaprendendo isso, mas que a gente também tem que tomar cuidado para isso não ser um julgamento, né? Porque por mais Sim. que a gente tenha expressões, às vezes a gente tem alguns pacientes que a gente até dá risada, né? Fala algumas coisas assim, mas a gente tem que cuidar porque realmente esse olhar, né, igual só a paciente, por que você tá com essa cara, né? Pode ser realmente um julgamento. E eu sou muito expressiva, então eu tenho que tomar bastante cuidado também, porque às vezes eu posso. Teve até uma paciente uma vez que ela me contou uma coisa, mas ela é engraçadíssima. E ela me contou uma coisa e eu fiz uma cara, ela falou assim: será que você deveria realmente fazer essa cara? Porque eu fiz assim, né? Eu achei engraçado e deixei claro que eu achei engraçado, né? E ela falou: Uhum. eu acho que esse psicólogo não é muito normal você deixar isso muito claro, assim, que você achou isso engraçado.
disse que eu deveria fazer outra cara. Eu É, falei, então, mas eu não consigo, porque você é muito não dá. engraçado. Ele é muito engraçado. Sim. É muito assim da psicanálise, né? A graduação toda, a gente tem muita psicanálise, né? Aí, Uhum. no meu tempo, ó, revelando aí a minha idade. Sim, No sim. meu tempo tinha muita, então assim, realmente foi isso, a gente tinha que ser sem expressão, sem demonstrar sentimentos, era quase que Uhum. você não respira ali para atender o paciente, né? Sim. E as pessoas ainda têm uma visão assim, né? Esperam isso de um psicólogo. Mas agora a gente está tentando mudar isso, né? Acho que a gente está conseguindo. Sim. E o objetivo do podcast um dos objetivos é esse também. É mostrar Uhum, que existe um psicólogo aí que tem uma que veio que faz Krav Maga, outra é capoeirista, a outra tem o mãe do Clayton, né? E cada uma com as suas. A outra tem três gatos, né? sim. Plantas. Então, cada um com o seu. Com a sua vida, né? Fora da psicologia. E isso é que nos torna únicos. Sim, eu acho muito interessante a proposta do seu podcast, do seu trabalho, porque muitas pessoas confundem a profissão, né? As pessoas olham para o psicólogo como se eles fossem psicólogos 24 vinte e horas por quatro horas por dia. dia. Uhum, É, eu sim, já, eu já ouvi muito isso, muito mesmo, sim. né? Que você não pode fazer isso, você não pode fazer Uhum, aquilo, o que que você está fazendo, enfim. isso, Mas na verdade não, né? Nós somos, é uma profissão. A gente sim, tá, nós somos psicólogos naquele momento, mas fora daquilo nós somos uma pessoa que sim, erra, que sofre, que chora, né? sim. Que sente raiva, É. enfim, somos E pessoas. eu percebo assim que nesses momentos é sempre com um tom de julgamento e agressivo, né? Recentemente teve Sim. uma situação com um grupo de mães, né, do Rafael, da escolinha do Rafael, e eu tinha levantado um questionamento a respeito do estilo de música que estava sendo tava tocando um tipo de música que eu não achava adequado para a idade das crianças, né? E aí eu falei enquanto mãe, mas também enquanto psicóloga. Falei, olha, gente, acho que nós deveríamos pensar a respeito disso, porque não são músicas adequadas, isso é uma adultização, né? Então eu falei ali enquanto psicóloga. Ninguém quis me dar moral, então a psicóloga não foi ouvida, nem a mãe, nem a psicóloga. Ah, eu acho que na nossa idade a gente ouviu também, dançava na boquinha da garrafa e ninguém morreu, sabe aquela história? Ninguém Ah, morreu, que dá uma sei. preguiça, né, de conversar assim. E eu falei, tá bom. Aí daqui a pouco começou uma outra discussão, e aí eu peguei e falei uma outra coisa, todo mundo, mas você não pode se alterar assim porque você é psicóloga. Ah, olha Aí eu falei, só. agora eu sou você como uma psicóloga. Ah, porque teve uma situação que foi bem grave, que eu não vou citar aqui, que tem uma questão da escola. E eu falei que eu achava que a gente tinha que ter cautela para poder falar sobre esse assunto, porque a gente não tinha mais informações. Eu falei, vamos ter cautela, porque nós não temos informações. E isso é um assunto muito grave, né? Vamos cuidar. Nossa, mas você, como psicóloga, passando pano para isso? Ai, Nossa. né? Então, assim, quando eu tô falando com respaldo por estudos e tudo mais, ninguém dá moral pra psicóloga. Aí, quando a psicóloga, tipo, fica. Eles acham meio isentona, né? Que eu fiquei meio ali. Ah, não, você, como psicóloga, deveria se posicionar. Então, assim, sempre muito deveria, né? Você deveria ser tranquila, você deveria ser calma, você não tem que se estressar, você não tem que aquilo, né? E a frase, né? E, nossa, a gente ouve muito, né? Você, como Como psicóloga, psicóloga, aí vem, né? é. Nossa, a gente Mãe ouça de demais. psicóloga, né? Mãe de psicóloga. Nossa, mas ele é filho de psicóloga, né? É, Nossa, ele é filho de psicóloga? É, filho de psicóloga. não é filho de uma mãe, é filho Né? da Da psicóloga. psicóloga, exatamente. E eu, assim, É, totalmente esqueço. Quando eu tô na psicóloga do Rafael, fazendo as terapias dele, eu totalmente esqueço que eu sou psicóloga. Eu falo pra ela, me trata como se eu fosse normal. Não me trata como se eu fosse psicóloga. Ela daí, você é normal. Eu falei, você entendeu o que eu quis dizer, né? sim. Mas é isso mesmo. E a gente é muito cobrado por isso, né? Mas a Jana falou um negócio que eu acho que é legal, Selma. Que ela disse assim, ó. Quando a gente vai buscar um profissional, por exemplo, da nutrição ou da educação física, né, para ser um personal, a gente vai buscar também uma pessoa que esteja alinhada com aquele serviço que ela oferece, né? Então, assim, eu vou buscar uma nutricionista que não sai do McDonald's.
né? Então, Uhum. não vou, né? Ah, um personal que às vezes tá fora de forma, né? Ou que fica ali incentivando o uso de alguns suplementos, algumas coisas que não são adequadas, né? Então, é esperado também. Bom, eu venho do quê? Saúde mental, que a gente tenha saúde mental. Então, por isso que de repente, quando dá uma surtada, o pessoal fala: Nossa, mas você, né? Seu filho deveria, né? Ser mais, né? É como se o médico não pudesse sofrer do coração, o ortopedista não pudesse quebrar uma perna, Perna. né? É assim. Exatamente. É isso mesmo. Selma, eu vi que recentemente, eu nem sei se eu vi certo, mas eu vi lá uma postagem que você tá um trabalho diferente que você tá oferecendo agora. Você quer contar para o pessoal o que que você tá fazendo, quais são seus Uhum. serviços, né? E como que tá agora? Pode ficar à vontade para Sim, falar. vamos lá, o que acontece? Quando eu entrei com esse pezinho na terapia do esquema, ela fala muito das nossas relações com as outras pessoas, seja relações sociais, familiares e principalmente as relações amorosas. É o Uhum, quanto que o que somos e o que nós vivemos acaba influenciando nas nossas uhum. escolhas amorosas e na Sim, qualidade dos relacionamentos amorosos. sim, sim. Isso me chamou muita atenção e eu estou estudando bastante sobre isso. É algo assim muito interessante. E a partir disso, e o que eu tenho visto, né, a pessoa física tem visto por Uhum, aí, são pessoas sofrendo bastante em relacionamentos, né? A gente vê bastante agora, né? Veio mais assim à tona a questão de relacionamentos abusivos, tem a questão do narcisista, mas é um narcisista de verdade, não esse estigma aí que acabam falando. Enfim, eu vejo que tem pessoas sofrendo muito em relações que não são saudáveis e outras pessoas que estão sofrendo com relações, por não ter relações com outros, né, relações amorosas, enfim. E aí eu estou montando, né, um curso de autoconhecimento para as relações amorosas, onde a gente vai olhar para isso, né, as características, as dores, as feridas de cada pessoa, para que ela se conheça, para ela veja quais são os padrões, o que leva ela a procurar um uhum, perfil, uma personalidade, o quanto que isso é saudável, o quanto que não uhum, é, para que tenha, né, para que as pessoas tenham mais relações saudáveis, uhum. porque tá bem difícil, né, de encontrar, assim, parceiros amorosos que estejam dispostos a ter relações mais saudáveis, relações amorosas mais saudáveis. Entendi. E é pro casal ou é individual, assim? É pra pessoa. É um grupo? Como que vai funcionar um curso? Explica pra gente um É, pouquinho, é que eu fiquei individual, não é curiosa. para Não, casal. casal. É um curso gravado, né, com Uhum. algumas aulas. É um curso que tem parte prática, então colocar a Ah, mão na legal. massa ali para Sim. identificar, para, né, promover algumas mudanças, mas é individual. Mas se o casal Sim. quiser fazer junto também, Tá. até. E já tá aberta as inscrições? Não, Não? ainda não, eu estou finalizando ainda. Finalizando. Tá. Finalizando com as gravações. Tá. Então você me fala que eu tenho duas pessoas pra indicar fazer o Ai, curso. que legal. Bom, Duas já amigas com aviso. dedo podre que eu vou indicar pra elas fazerem. Então, é o famoso dedo podre. A gente vai cuidar desse dedo podre, entender por que que ele ficou podre, Por que que ficou né? podre, gente, né? Vou indicar. Uhum. Vou falar, olha, acabei, vou sair daqui e já vou mandar uma mensagem. Eu encontrei a solução para os problemas. Que Vamos bom, fazer um sim. curso. É esse o Ah, que legal. objetivo, né? Que as pessoas tenham mais autoconsciência, autoconhecimento em relação às escolhas amorosas, para serem mais felizes, né? Em relação leve, de qualidade, não precisa sofrer Sim, em relações, né? sim, sim, bacana, legal. E aí, então, tem esse curso que você está preparando, aí você tem as supervisões, Tem a supervisão. A né? supervisão ainda faço em TCC. Em Não TCC, faço em não vai fazer terapia o do esquema. esquema, porque Uhum, acho que ainda precisa de mais bagagem, sabe, uhum, para oferecer supervisão. Então, faço a sim, supervisão em TCC e atendo, né, o paciente, faço a psicoterapia normal. sim, Normal é ótimo. ótimo. E online?
Só online, é. Online? Depois da pandemia, fiquei só online, Online. todo mundo aderiu bem. Sim, Sim, sim. eu E você atende fui. só adultos, né? Só adultos. Uhum. Só adultos. E você ainda continua gostando, assim, daqueles casinhos bem dificinhos, assim? Ou... Ai, Mari, tenho. Assim, tenho, mas tem Uhum, aparecido mais nas supervisões. Nossa, uhum. a supervisão tá bem caso Selma mesmo. Sim, de vez em quando eu falo, nossa, tem uns casos bem Selma que aparece assim. Tenho De... sim, viu? Uhum. Mas tudo bem, faz parte. É Faz aprendizado, né? parte. É aprendizado. Tudo é aprendizado. Hum, Então, você contou um pouquinho pra gente aí do que tem na sua vida. Aí falamos o que tem no seu Lattes, uhum, o que você tá fazendo de novidade, né? Eu queria que a uhum, gente falasse um pouquinho, assim, rapidamente, que às vezes tem algumas pessoas que estão chegando, né, por causa do podcast, que às vezes não acompanharam. Tem muita gente que tá no meu perfil que era da época do Praticando a TCC. Então, eu vou contar um uhum, pouquinho, aí você vai me ajudando também em contar, né? Em uhum. 2016, eu fiz um curso, foi até onde eu conheci o Fábio, que teve aqui, né, da psicologia do esporte. E a gente se conheceu, começou esse movimento de empreendedorismo para psicólogo, tudo mais, e a Selma também estava nesse empreendedorismo para psicólogo. E a gente começou a fazer uma mentoria, né? Com o Pedro Sim. Paulo, né? Eu fazia minha mentoria, a Selma lá em São Paulo fazendo a mentoria dela. Eu tava em Rio Verde, eu acho. Acho que eu tava em Rio Verde, 2016, no Goiás. E esse Pedro Paulo, queridíssimo, virou e falou assim: vocês duas precisam se conhecer. Ele falou assim, né? Porque acho que a Selma falava algumas coisas da TCC e eu falava algumas coisas da TCC que eram dores muito semelhantes, né, Selma? E ele dizia Sim, assim: você precisa conhecer. O Pedro foi o Tinder, né? O Pedro foi é o Tinder. mesmo. Foi o nosso Tinder. Foi o nosso Tinder. E aí ele viu fez o filtro ali, né? Dos gostos, né? Das preferências. E aí ele falou, vocês precisam se conhecer, e aí a gente se conheceu, né? Começamos, né, a conversar. Sim. Se conheceu assim, né? Se conheceu pela Uhum. internet, online, né? Isso. Era um namoro Mensagenzinha ali, online. era online. A mensagenzinha lá no Facebook, né? Facebook. Sim. Lembro até hoje a mensagem que eu te mandei. O que você tinha mandado? Oi, tudo bem? Aqui é a Selma. O Pedro Paulo pediu para entrar em contato com você, porque disse que nós temos muitas coisas em comum. Sim. Mandei. Aí você Sim. respondeu, ah, que legal, tal, né? Vamos conversar, enfim, aí a gente não parou mais. Sim, sim, exatamente. Muito legal. E aí a gente começou a produzir muita coisa junto, a Selma, né, com o Ocupar-se do Agora, né? A Selma tinha a página dela Isso. Ocupar-se do Agora, e eu com a Facilitar a Psicologia, né? Hum, E aí a gente fazia as coisas no meu perfil, fazia coisas no perfil dela, e aí um belo momento a gente pensou assim, ah, acho que tá na hora da gente morar junto, né? Porque tava juntar ela as coisas, né? juntar as coisas, porque ficava muito confuso assim, né? E aí a gente foi morar juntas, né? E aí eu lembro que até a Selma brincou e falou assim: não, mas não dá pra morar na sua casa, nem você vir morar na minha. A gente tem que ter uma outra casa, né? Sabe aquele negócio? Hum, Tipo, nem na sua, nem na minha, vamos arrumar uma outra casa. E aí foi que nasceu, né? O Praticando a TCC. Então eu sei que tem bastante gente que segue a gente desde esse período, né? E até alguns depoimentos. Nossa, aprendi conceituação cognitiva com vocês duas, com o caso da Lilith. Lembra da ali, Lilith? gente, nossa, sim, nossa, muito Sim, bom, sim. muito bom. Então, tem bastante gente aí que vai ficar. Como diz o Rafael falou ontem, mamãe, eu estou sentindo muita nostalgia. Menino, 6 anos, tá sentindo nostalgia. Ele tava chupando um geladinho e ele falou: mamãe, tô com muita nostalgia com esse geladinho. Me lembra a minha escolinha do ano passado. Fofo. Nostalgia. É. E aí a gente Uhum. nostálgica também, né? Lembrando desse período, né, Selma? Nossa, foi bem significativo. Nós Uhum. conseguimos alcançar ali bastante resultados, né? Conseguimos cumprir ali os nossos Os objetivos, objetivos. Isso. de levar a TCC de verdade, né? TCC de verdade. É isso mesmo, foi muito legal.
E aí chegou um momento que a gente achou que não tava mais dando certo a relação. E aí cada uma voltou pra sua casa, né? Na E sua aí casa. eu brinco que eu nem sei se a Selma sabe disso, mas eu fiquei por bastante tempo, que aí eu fiquei com o perfil, né? E eu fiquei com bastante tempo com dificuldade de como que eu ia me apresentar, né? Porque eu sempre falava nós. Sabe quando você tem um relacionamento de muito tempo que você fala, preciso ver se vai dar pra nós, preciso ver como que vai ser. Então eu fiquei muito tempo me colocando nas redes sociais como nós. E aí eu falava, gente, mas quem sou eu, né, na fila do pão? Como que é agora que eu vou me apresentar? Então eu acho que eu fiquei uns 6 meses assim, meio postava algumas coisas, mas não, parece que não é minha cara. E postava não sei o que, mas parece que não é, sabe? Assim, ficava uma coisa meio estranha, tipo, quem sou eu? Uhum. Assim, sabe aquele negócio de tipo, foi bem estranho. Muita terapia, viu, Selma? Pra Ó, poder lidar com essa ó, separação. Foi. Mas foi bom, poxa, né? E aí sinto eu acho. muito que tenha sido tão, assim, Não, traumático, não, talvez. faz parte, faz parte. E aí eu fico pensando assim que, de repente, o podcast, né? Acho que surge, né, com esse tempo que teve de maturação, desse. Eu vou me apresentar assim, né? Essa sou Uhum. eu, assim, né? É isso que eu quero, como que eu quero me apresentar também. Por isso que eu acho que é bem significativo, né? Eu tava até conversando com a Thalita, com a Larissa. Ai, será que se eu chamar a Selma, ela vem, né, pro podcast? As meninas, claro que vai. Você acha que ela não vai, né? Porque é Uhum. justamente isso, né? Então, tipo assim, olha aqui, né? A minha casa, né? Você é bem-vinda pra minha casa também, né? Então, tinha esse desejo, né, de te apresentar o projeto, de ter você Uhum. nele, né, participando, né, que realmente mostrasse, olha, a gente realmente tá tudo bem, né? Tivemos uma fase aí de digerir as coisas, que eu acho que faz parte do Uhum. processo, né? Mas que, tá vendo? Tá visitando até minha casa. Olha só, e a sua casa super autêntica, assim, é super você, tudo isso. É muito você, né? É muito alegre, é muito divertido, é muita comunicação. É você, Pudim, assim, muito sua cara. E eu fico muito, muito feliz, assim, por estar aqui, por essa oportunidade, né, da gente se reencontrar e conversar. Muito feliz mesmo. Que bom, Selma. Ficou muito, muito, muito feliz mesmo, viu? E aí, pra gente encerrar, eu queria que você Uhum. contasse. A gente falou, né, do que tem no seu Lattes, o que tem fora, o que você tá fazendo. Ainda tem sonho, né? Tem coisa que você quer realizar, tem curso aí que você quer fazer, formação, que você pode contar pra nós, né? Que você pode dividir. Uhum. Tem sonhos aí e coisas pra colocar Sim. nesses dois currículos, o currículo da vida e o currículo Lattes. Tem sim. O currículo Lattes, eu quero seguir com a certificação em terapia do esquema. Então, assim, são 3 níveis de certificação. Então, tem a primeira, que é que eu estou, né, nesse processo, tem a intermediária e tem uma outra que me torna supervisora certificada. Então, eu posso, né, ser a supervisora desse processo que eu estou passando hoje. Então, meu objetivo agora, né, e terminar também, né, a especialização em contextuais, que também Uhum, vejo muito sentido, tudo conversa muito, né? sim. Eu vejo, né, uma conversa muito, muito Uhum, importante sobre esse caminho. Então, profissional, por enquanto, é isso. Agora, o pessoal, assim, meu sonho, assim, é poder conhecer alguns países, é viajar, nunca sair fora do Brasil, mas tenho muita vontade de conhecer alguns países. Tenho muita vontade de conhecer a Itália, né? Antes desse burburinho todo, que parece que todo mundo, você rola o seu feed, tá todo mundo na Itália. Mas antes disso sim, já era um sonho. sim, sim. Eu tenho, assim, eu brinco que eu tenho gostos muito peculiares. Então, assim, eu não sou muito da moda, do que todo mundo tá indo, embora a Itália seja algo que, né, que tá aí no burburinho, mas eu gostaria de conhecer alguns outros países. Eu tenho um sonho de conhecer a Croácia, de conhecer a Turquia, Vietnã, sabe? Esse lado Uhum, mais diferente, assim.
Então, assim, o que eu tô carregando agora de sonho, que eu espero colocar em prática logo, é esse lado das viagens, conhecer culturas, adoro conhecer culturas e culinárias, adoro. Então, no momento é esse meus sonhos. Culinária vegana, É, vegetariana, exatamente. Vegetariana, né? uhum, Vegetariana, mas dá para se virar bastante nesses dá, lugares. Dá para se dá alimentar sim. direitinho. Dá Uhum. sim, tem bastante opção. Ai, que legal. Torço para que você viaje Ah, bastante. obrigada. Obrigada. E como você é determinada, você colocou como meta, você vai conseguir, tenho certeza. Vamos lá. Trabalhando para isso, né? Exatamente. A gente trabalha para pagar os boletos, as viagens, Ah, exatamente. Sim, a sim. certificação. Dedicação também, né? Especialização. A gente faz muita coisa, né? A gente trabalha bastante, mas também a gente acaba investindo bastante na Investindo. pirâmide, né? Do psicólogo, né? Que nós É, somos uma pirâmide, né? é um esquema de pirâmide, com certeza. Ai, que legal, que bacana. Obrigada, viu, Selma, por ter aceitado o Imagina. convite, ter vindo aqui gravar conosco o último episódio da primeira temporada, fechando, né, com chave de ouro a primeira Que bom, muito temporada. obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. Adorei participar, foi muito legal. Passou muito rápido, a gente Passou ficaria aqui, rápido. né, horas Né? conversando. Sim, sim, com certeza. É verdade. Sim. Mas brigadão. Terão outras oportunidades. Agora na segunda temporada, na terceira a gente vai ter uns temas, vou trazer alguns livros, umas temáticas, vai ser mais por temáticas, né? Uhum. Então a gente vai falar de racismo, de feminismo, vamos falar sobre parte ética, então vou trazer alguns assuntos Uhum. que são tabus, religião, que são tabus dentro da psicologia, mas porque são tabus não são falados, né? E aí a gente Sim, tem que falar, né? Falar, ai, sim. a psicólogo não fala sobre religião, não pode falar, mas também não estuda. Aí quando É, aparece, não sabe o que faz. E aparece muito, porque nós somos um país sim. que é muito espiritual, religioso, né? Tem muitas religiões, né? Então vai ser bem nessa pegada de livros, de essa parte aí Hum, também. que ótimo, interessantíssimo. Então tá bom. Brigadão, viu? Beijão. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada para quem ficou até aqui. Não esqueça de curtir, deixar o seu comentário. O que você achou de rever a Selma aqui com a gente? Sugestões. E muito obrigada por acompanhar essa primeira temporada. E logo, logo vai estrear a segunda temporada. Até lá!